Vamos ver agora argumentos sólidos para uma salvação que não podemos perder. Primeiro, a palavra de Deus jamais entra em conflito consigo mesma. Deus nunca diz, por um lado, que suas ovelhas jamais perecerão, ou que jamais perderão a vida eterna, e por outro diz ao homem que ele irá perecer. O homem pode dizer coisas erradas, mas a obra de Deus é uma obra de glória. Deus jamais diz algo por engano. Se isso é tão claro do lado positivo, nunca pode ser contraditório do lado negativo. As coisas do lado negativo devem referir-se a outros assuntos relacionados com Deus. Segundo, temos de gastar tempo para identificar essas passagens. Entre elas, vemos tanto os genuinamente salvos como os falsos salvos. O Senhor Jesus teve um falso discípulo, Judas. Quando Pedro estava batizando as pessoas, havia uma pessoa chamada Simão que pôde não ter sido salva. Paulo também encontrou muitos falsos irmãos. Pedro disse que havia muitos falsos profetas, e João disse que muitos haviam saído do meio deles e provado não ser deles. Portanto, na Bíblia, há os que são genuinamente salvos e os que são nominalmente salvos. Alguns não são salvos. Claro que não podemos fingir ou esconder isso para sempre. Se pudermos diferenciar claramente entre esses tipos de pessoas, os problemas serão resolvidos. Mas se você misturá-los, será como misturar o joio com o trigo. O resultado será muita confusão. Em terceiro, muitos trechos da Bíblia falam da disciplina dos cristãos nesta era e não da perdição eterna. Não pense que pelo fato de sermos eternamente salvos não há disciplina. Certamente há disciplina. Se hoje você falha e torna-se fraco, Deus irá discipliná-lo? Existe uma diferença entre disciplina e perdição eterna. Não podemos misturar perdição eterna com disciplina. Muitos versículos que parecem falar de os cristãos perderem a salvação falam, na verdade, de os cristãos serem disciplinados. Não há apenas a disciplina e a falsidade, há também a questão do reino e da recompensa. Essas poucas coisas são fundamentalmente diferentes. Muitas vezes aplicamos à eternidade palavras que se referem ao reino e a palavras relativas à recompensa, à questão da vida eterna. Naturalmente, isso causa muitos problemas. Temos de perceber que há diferença entre o reino e a salvação, e há diferença entre vida eterna e recompensa. O modo como Deus irá tratar conosco no milênio é diferente de como Ele nos tratará na eternidade. Há uma diferença na maneira como Deus trata o homem no mundo restaurado e no novo mundo. O milênio está relacionado com a justiça, está relacionado com nossas obras e com o nosso andar depois que nos tornamos salvos. O reino milenar tem o propósito de julgar nosso andar. Mas na eternidade, no céu e na nova terra, tudo é graça gratuita. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Essa palavra será falada depois que o novo céu e a nova terra vierem. Portanto, na Bíblia, dom gratuito e reino são duas coisas totalmente diferentes. Eternidade e reino são também duas coisas inteiramente diferentes. Ninguém pode pôr as duas coisas juntas. No reino milenar vindouro, Deus recompensará o homem de maneira específica. Deus recompensará o homem com sua coroa de justiça e com glória, com base nas suas obras. Mas tão logo o reino tiver acabado e o novo céu e a nova terra começarem, tudo estará relacionado com a graça na eternidade. Todos os que confiaram na graça do Senhor Jesus irão entrar, porque lá não haverá absolutamente nada relacionado com as obras do crente. O andar de uma pessoa está relacionado com a recompensa, enquanto salvação e justificação para o pecador estão relacionados com a obra do Senhor Jesus. Temos de discernir claramente essas duas coisas. Caso contrário, quando a Bíblia fala da perda no reino,
você pode estar pensando em perda na eternidade, o castigo eterno, e quando Deus fala de recompensa, você pode estar pensando a respeito de salvação. É verdade que a salvação do homem é eterna, mas antes que a salvação seja manifestada, Deus primeiro manifestará a recompensa no reino milenar. Não se pode misturar essas duas coisas. Consideremos Ezequiel capítulo 18, versículos 24 e 26, que diz: Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Esses dois versículos podem ser considerados como os principais versículos do Antigo Testamento sobre o que defende o salvo poder perder a sua salvação. Nenhum versículo no Antigo Testamento é tão importante como esses, que são os mais comuns e mais frequentemente citados. Portanto, devemos dispensar cuidados e consideração a esses dois versículos. Ezequiel 18, capítulo 18, jamais fala de salvação. Não fala nada sobre Jesus morrer pelos homens, nem sobre crer no Senhor Jesus para receber vida. Não fala como se trata do problema do pecado. Nada menciona sobre o Evangelho ou sobre Cristo. Se alguém tenta forçar a aplicação desta passagem ao Evangelho, ele está confundindo o assunto. Ezequiel capítulo 18 fala do governo de Deus. O que precede essa passagem são coisas relacionadas com o governo de Deus. Deve-se lembrar de que as coisas relacionadas com o governo de Deus são totalmente diferentes das coisas relacionadas com a salvação. O governo de Deus refere-se a como Deus trabalha, administra e arranja as coisas de acordo com seu plano e vontade. Se um homem não entende a diferença entre a salvação de Deus e seu governo, e se ele mistura os dois, estará misturando o tribunal de Deus com a família de Deus, o pai com o juiz. Está confundindo a palavra que o pai fala aos servos com a palavra falada aos filhos. Está confundindo a atitude que um homem tem em relação a seus empregados com a atitude que tem em relação a sua esposa e filhos. Governo é governo. Governo não é o mesmo que salvação. A diferença entre governo e salvação é tão grande quanto a distância entre o Polo Norte e o Polo Sul. Ezequiel 18 não nos mostra a salvação. Seu assunto é como os israelitas devem viver na terra. Não fala sobre vida eterna. Ele fala sobre o problema com o corpo. Não trata da questão de perdição da alma. Em vez disto, mostra-nos que se um homem não guardar o mandamento de Deus, fisicamente morrerá cedo. É uma questão de existência física, em vez de salvação espiritual. Ninguém pode dizer que os dentes dos filhos podem embotar somente porque o pai comeu uvas verdes. Se alguém sentado perto de você comer uvas verdes, você poderá sentir algo como que a mesma acidez em sua própria boca. Mas se um pai se rebela contra a palavra de Deus e peca, isso nada tem a ver com o filho. Se o filho é que tem de morrer, o filho não pode ser não pode ser substituto seu. Se um homem peca, ele próprio deve ser excluído da terra prometida. Essa passagem fala sobre a morte física. Isso é o que o final do versículo 2 nos diz. Então, depois dessas palavras, do versículo 3, o capítulo 18 repete que os que pecarem morrerão. Isso não é morte espiritual. Em vez disto, é o que Adão experimentou, a morte do corpo. Se um homem peca, seus dias na terra são encurtados por Deus. A partir do versículo 3, este capítulo nos conta repetidamente quem pode viver na terra por meio da bênção de Jeová. Esse é o contexto
das palavras que precedem o versículo 24. Se um homem era justo e agora tornou-se injusto, morrerá. Toda a sua justiça anterior não será lembrada. Isso nada tem a ver com a salvação. Isso é um assunto do governo de Deus, que nos diz porque Deus não deixará um homem viver na terra. E ele explica porque muitas pessoas morrem prematuramente. É uma palavra para os judeus sobre o julgamento do pecado. Nada tem a ver conosco. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha. Isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos. Deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.